Primeiro domingo de dezembro, hein? Que beleza. Natal chegando de novo. Parece que foi ontem, né? Que a gente tava aquela... nem a árvore montamos ainda. Parece-me que foi ontem que a gente começou os preparativos para o ano de 2011. E agora a gente faz os preparativos para dar tchau para o 2011. É incrível, né? O tempo passa rápido. Bem-vindo a cada um de vocês nessa manhã. Quero dar as boas-vindas a vocês com o Salmo 148, que diz: louvem ao Senhor desde o céu, louvem-o nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no também o sol, a lua e todas as estrelas cintilantes, louvem-no o mais alto os céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois Ele ordenou e eles foram criados. Esse texto fala da criação de Deus e a própria criação louva ao Senhor por causa dessa criação que Ele fez, por causa da intervenção. E quando a gente começa esse preparativo para as festas e correrias de final de ano, a gente esquece de louvar o Senhor, né? A gente foca no estresse, na correria e tudo, e perde o foco do mais importante, que é o louvar o Senhor. Deus fez os céus, a lua, o sol, diz aqui o texto, todos eles, e eles precisam louvar. E quando nós olhamos para a natureza, a gente vê que isso tem a impressão digital de Deus na coisa toda. Louvem ao Senhor vocês que estão na terra, diz o texto do versículo 7. Louvem vocês que estão na terra. E é assim que eu quero convidar você essa manhã para louvar ao Senhor, todos nós que estamos aqui, cantar ao Senhor um novo cântico, cantar ao Senhor um louvor de gratidão pelo fato de acordarmos mais um dia, de podermos estar aqui mais um dia, com o nosso estresse, com os nossos problemas, correrias, mas mesmo no meio deles, nós podemos louvar o Senhor, com o que nós somos, com o que nós temos. Então quero convidar você essa manhã a louvar o Senhor, junto com as estrelas, junto com o céu, junto com a lua, com o sol, que já são uma forma, já por si só glorificam ao nome do Senhor. Louve junto com Ele o Senhor. Nessa manhã talvez nós temos pessoas que a gente conheça, ou talvez que estejam aqui, que estão sofrendo, passando por dificuldades. Eu quero nesse momento orar para que o Senhor também dê a você a condição de louvar o Senhor de todo o coração. Eu não sei como você entrou aqui nesse lugar essa manhã, mas eu quero dizer uma coisa para você. Então você não precisa ficar do jeito que você está. Não precisa. Talvez emocional abatido, fraco. Vamos orar para que Deus intervenha na vida e a gente saia daqui hoje fortalecido. Esse é o meu desejo para você essa manhã, que Deus fale ao teu coração, que Deus traga para você respostas daquilo que teu coração anseia, e que Deus não se cale para você essa manhã, mas que fale ao teu coração. Até coisas que a gente não gostaria de ouvir. É importante também que a gente esteja com o ouvido aberto a ouvir coisas que a gente não gostaria de ouvir. Pessoas que não estão em nosso meio essa manhã também estão sofrendo, pediram oração, queremos orar por pessoas também nessa manhã que estão nessa situação. Então vamos unir juntos aqui as nossas orações. Eu faço oração aqui em voz alta, você pode orar em seu coração. Mas vamos orar juntos e intercedendo em favor dessas pessoas que estão passando dificuldade, que precisam do nosso sustento em oração. E por você mesmo, ore também por você. Se coloque diante do Senhor para ouvir a voz do Senhor nessa manhã. Querido Deus, obrigado porque esse texto nos desafia a louvar o Senhor de todo o nosso coração. Quando esse texto diz para louvar o Senhor, desde os céus, as alturas, os anjos, o sol, a lua, as estrelas, todo o firmamento, nós queremos nos unir a eles em adoração ao Senhor. Nessa manhã entendemos que o céu manifesta a glória do Senhor, o firmamento também anuncia as obras da tua mão. Queremos também exaltar o Senhor com nossas vidas. Senhor, sabemos e entendemos que somos pó, tão frágeis e falhos e fracos, que precisamos do Senhor para as coisas mais simples da vida.
E nesse dia eu quero pedir, Pai, que cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está chegando também, possa ser impactado pelo Teu amor, por Tua graça. Nesse dia eu peço que Teu Espírito nos constranja o coração. Eu peço que Teu Espírito tenha liberdade em nosso meio e no coração de cada um de nós, para nos falar as verdades que precisamos ouvir, confirmar o Teu amor por nós, que é muito, talvez nós não sentimos mais. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que as cegueiras caiam e que nós possamos ter a habilidade de estar na frente do Senhor, com os nossos olhos abertos, entendendo a Tua graça, entendendo o Teu amor. Deus, em nome de Jesus, eu peço que Teu Espírito venha aqui nessa manhã com força e poder em nosso meio. Que a Tua palavra faça sentido no nosso coração. Que o desafio que o Senhor tem para nós nesse dia seja aceito e aplicado em nossa vida. Deus, eu oro por aquelas pessoas que estão abatidas emocionalmente nessa manhã, espiritualmente abatidas, fisicamente abatidas. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha com Tua força e levante essas pessoas. Confirme no coração delas também o Teu amor por elas, que o Senhor um dia provou lá naquela cruz do Calvário, morrendo por elas, se sacrificando em favor delas, para que hoje nós pudéssemos ter paz com o Senhor e paz uns com os outros. Então eu peço, Senhor, que haja uma visitação especial na vida de cada uma dessas pessoas que estão vivendo ou passando por essas circunstâncias. Tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia dessas vidas. E pessoas que ainda não Te conheçam, que possam Te conhecer nesse dia. Eu peço nessa manhã, Pai, que o Senhor venha em nosso meio, que o Senhor fique aqui em nosso meio, fale em nosso coração e nos desafie e nos dê a alegria da Tua presença aqui. Ajude-nos a louvar o Teu nome, dá-nos força para erguer a nossa voz, adorar o Senhor, como talvez nós nunca fizemos antes em nossa vida. Mas coloca alegria em nosso coração, coloca alegria em nosso coração, coloca alegria em nosso coração, satisfação no Senhor. Por favor, Deus, coloca alegria em nosso coração nesse dia, que possamos focar no que é realmente mais importante, o Senhor como autor e consumador da nossa salvação. Eu peço que o Senhor fale para nós nessa manhã aquilo que o Senhor quer falar, e que o nosso coração esteja aberto e pronto para ouvir. Em nome de Jesus eu peço isso. Amém. Como eu disse antes, é vindo o Natal, né? Que chegue o Natal logo de uma vez. É uma das datas mais importantes para mim, que eu gosto mais. As pessoas ficam felizes, não é? As pessoas dizem, é o espírito natalino, né? Porque na verdade essa coisa traz alegria para a gente, essas festanças todas. Eu adoro as músicas, os enfeites de Natal, sou apaixonado por árvores de Natal. Isso a gente teve de criança como tradição em nossa casa, sempre montar a árvore de Natal. E como eu venho de uma família alemã, nós temos o Advento, que são as 5 semanas que antecedem o Natal. Então, a cada semana você acende uma vela, e cada vela tem uma simbologia, né, das profecias a respeito de Cristo, até quando a 5ª vela é acesa, e a 5ª vela simboliza então a vinda de Cristo. Nós não fazemos o Advento aqui, mas basicamente é uma celebração também da espera do Natal, e a gente é preenchido de alegria, com comidas gostosas. A mãe da gente fazia com 2, 3 semanas de antecedência, bolos e biscoitos e tudo mais. Isso é muito gostoso, mas também traz estresse, não é verdade? Nos sentimos estressados com os preparativos do Natal. Mas Natal não é uma época de alegria? Deveria ser, né? Nós deixamos as atitudes dos outros também nos incomodarem. Ainda mais quando você vive numa cidade como o Rio de Janeiro, virou um canteiro de obras, né? Onde você tem que disputar quase a tapa um espaço no trânsito. Isso nos incomoda, mas Natal é uma época de alegria. Mas eu não quero que você me convide para ir para o Barra Shopping no dia 24, ou na semana que anteceda o Natal. Não me convida, eu não vou nem sair de casa. Ficamos frustrados com as longas filas nas lojas, e também por causa da incompetência dos funcionários, não é verdade? Porque eles não estão preparados também para aquele grande fluxo de pessoas, apesar de contratarem mais funcionários. Mas o Natal é um tempo de alegria. Ficamos chateados com nós mesmos quando nós não fazemos coisas que deveríamos fazer, e não fazemos coisas que deveríamos. Mas Natal é uma época de alegria, né?
Não sei se você é um observador nos shows de televisão, mas eu gosto muito de observar que todos os shows praticamente têm o top 10 dos mais engraçados, dos vídeos mais incríveis, top 10. Os 10 vídeos mais incríveis, os 10 fiascos, os 10 fails, os erros, sei lá, coisas assim. Então, essa manhã eu criei um top 10 do Natal. Primeiro, não tem lá, eu vou falar, então você vai ter que prestar atenção no que eu digo. O 10º, sem o Natal, o mercado de frutas cristalizadas entraria em colapso, porque panetone não venderia, né? Sem o Natal, a nossa lenta e monótona vida não teria qualquer estresse, não teria graça, não é? Sem o Natal, os cachorros que ficam latindo por causa dos fogos e tudo mais, teriam uma curta carreira artística, né? Porque dariam pedrada nos cachorros e não deixariam eles cantando. Sem o Natal, Papai Noel seria apenas um cara muito estranho, com uma noção de moda bem duvidosa, né? Pensa um pouco, que sentido tem aquele cara com aquela roupa toda? Sem o Natal, você teria que gastar dinheiro comprando as suas próprias roupas íntimas e meias, porque são os presentes que a gente mais ganha no Natal, não é? Você teria que comprar com o teu próprio dinheiro. Ninguém te daria, se não fosse o Natal. Sem o Natal, seu animal de estimação não conheceria a alegria de rasgar enfeites da sua casa. Não é? Eles adoram aquelas bolas que tem nas árvores, principalmente o gato fica dando tapa assim nas bolas de Natal. Sem o Natal, dezembro seria muito mais parecido com fevereiro, não é? Nada acontece em fevereiro, a não ser meu aniversário, nosso, né? Sem o Natal, os perus teriam vida eterna, ou Chester, ou aves. Viveriam para sempre, porque você não compra isso no meio do ano, não é verdade? Você não come isso, você come só no Natal. Viveriam para sempre se não fosse o Natal. Mas a razão número 1 para manter vivo o Natal é: sem o Natal não haveria Páscoa. Isso significa que para nós, cristãos, nós viveríamos também sem esperança, sem perdão. E esse é o caso, então, que o verdadeiro significado do Natal é certamente algo que merece ser comemorado. Quero começar esse mês com essa série de mensagens sobre Natal, dizendo que Natal é um mês de alegria. Precisa ser de alegria, não de estresse, não de raiva, de indignação. E para que a gente possa ver isso, e a Bíblia nos deixa muito claro, quando o Natal é uma época de alegria, quando diz que o Natal é uma época de alegria, e eu quero olhar para alguns personagens bíblicos que tiveram alegria no primeiro Natal da história. No primeiro Natal da história, o que nós podemos aprender com alguns personagens do Natal, do primeiro Natal da história? Primeira coisa, nós vemos em Lucas capítulo 2, se você tem sua Bíblia aí, você pode abrir. Lucas capítulo 2 fala sobre sobre o anúncio do nascimento de Cristo. E nós vemos que os anjos tiveram a alegria de revelar a vinda de Jesus para a terra. Vocês conhecem muito bem a história. Jesus nasceu em Belém, de uma virgem chamada Maria. José foi padrasto de Jesus. Ela deitou esse menino numa manjedoura porque não havia lugar na estalagem. Todo mundo conhece muito bem essa história, né? Mas Lucas capítulo 2, versículo 8, diz que fora da cidade havia pastores que estavam nos campos próximos ali, e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que o anjo do Senhor lhes apareceu, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Você já consegue imaginar? Não havia luz elétrica naquela época, de repente a noite inteira, bum! Aquelas pisca-piscas de Natal, imagina, bum! Iluminou toda aquela escuridão. Se por si só deve ter sido surpreendente o aparecimento de um anjo, imagine com aquela montoeira de luz toda, né? Mas você pode imaginar a luz intensa que deve ter brilhado ao redor dele, provavelmente iluminando todo o céu daquela época. Em versículo 10 diz que os anjos lhe trouxeram boas novas de grande alegria.
Se a notícia tivesse sido somente para os pastores, mesmo assim teria sido uma boa notícia, não é? Porque era para eles. Hoje nasceu para vocês, olhem o que o texto 10 diz: mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje nasceu. Notem que os pastores disseram que Jesus nasceu para eles, né? No versículo 11, nasceu para vocês, para vocês. Não apenas ele nasceu para ser o Salvador, mas ele nasceu para ser Cristo o Senhor, né? Jesus foi e é Senhor, e ele tem autoridade. Então olha só, lá no início do primeiro Natal, os anjos tiveram alegria. O bebê foi envolto em longas tiras de tecido, que eram chamados lá de panos, né? Diz o texto lá. E daí desceu aquele coral, parecia uma igreja batista naquela época. A igreja batista ainda tem corais hoje em dia. Aquela montoeira de anjo cantando, porque a alegria da vinda do Salvador era um motivo de grande alegria. E eu pergunto para nós, quando nós começamos a nos preparar para as festividades e tudo mais, onde está a nossa alegria? Se você for que nem uma criança pequena, você vai dizer: bom, eu quero um presente assim, igual o Matias fez uma lista de presentes, grudou na parede do quarto dele. E aí você lê alguns e você diz: puxa vida, mas que porcaria de pedido, né? Porque, imagina, não faz sentido na nossa cabeça, mas na cabeça dele faz. E às vezes a gente acha que a nossa alegria está nessas coisas, nas coisas que a gente pode comprar, ou nas coisas que a gente pode ganhar. E a gente perde o verdadeiro sentido de que, na verdade, o Natal não é para ganhar presente, não é para ganhar roupa íntima, meias, ou comer um peru, ou chester. É muito mais do que isso, transcende isso, porque por mais que traga alegria uma mesa bem montada, no outro dia você pode estar depressivo. Se tua alegria for focada em coisas, ela não vai subsistir, vai ser que nem um peru, que vai estar lá bonito, dali a 30 minutos só ficam os ossos, não tem mais nada, e a imagem é deplorável. O que era lindo, douradinho, bonito, agora ficou um monte de ossos e cartilagem, que eu adoro. Está lá jogado, porque a maioria das pessoas não gosta da cartilagem, eu adoro. Mas é só o que fica lá. Horrível aquilo. Os anjos tiveram a alegria de comunicar: olha, nasceu o Salvador, alegria para vocês. Tomou forma. O segundo grupo de pessoas que se alegraram por alguma coisa naquele primeiro Natal foram os pastores, que se alegraram por receber essa notícia. Versículo 15 até o 16 diz o seguinte: quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram um para os outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado numa manjedoura. Os pastores decidiram fazer uma coisa: eles decidiram ir ver essa criança. Eles receberam a notícia do anjo como verdadeira e agiram de conformidade com esse anúncio. E eles descobriram que as coisas eram exatamente como eles haviam ouvido, ou como os anjos haviam relatado. Você conhece muito bem a história do Natal. Você acha que a história do Natal é verdadeira? O que você acha? Ou é um conto de carochinha, né? É assim a palavra, carochinha. Mais importante, esse Salvador que chegou é seu Salvador também? Lembra do que eu disse antes? É muito fácil você dizer: o Brasil é de Jesus, mas dizer: o brasileiro é de Jesus, eu sou de Jesus. Quando os anjos anunciaram: hoje nasceu em Belém o Salvador, é o seu Salvador também. Para os pastores, foram tomados de alegria, foram lá e quiseram ver a criança, porque entenderam que aquilo que havia sido comunicado era verdade. E a grande alegria que levou a glorificação e louvor a Deus pelo que tinham ouvido, brotou no coração deles. Versículo 20, olha só no versículo 20. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Aquela alegria da salvação que chegou, brotou neles uma satisfação tão grande que voltaram quase que pulando. E olha, gente, eu vou dizer para vocês, a gente perdeu isso. Nós pensamos no estresse, tem uma lista de presente para fulano, filho de um cunhado, de um amigo que precisa ganhar um presente ali, e aquilo gera estresse,
que não permite mais que a gente salte e glorifique a Deus por tamanha salvação que chegou para nós. O terceiro grupo, ou terceira pessoa que teve grande alegria naquele Natal foi Ana. E ela teve a alegria de anunciar. Versículo 17 e 18 também, tanto os pastores quanto essa mulher ficaram admirados e foram e anunciaram. Os pastores não podiam ficar em silêncio, tinham visto um milagre, tinham visto um menino que nasceu e havia sido anunciado, e eles tinham algo a comunicar. Versículo 36 a 38 diz que uma mulher idosa chamada Ana viu o Senhor Jesus e louvou a Deus, e ela contou isso a todos os que estavam esperando pela vinda do Messias. Você acha que era uma tarefa para os pastores e para Ana de relatar o que eles tinham visto? Para eles era motivo de alegria. Algo aconteceu, eu tenho que compartilhar. Compartilhar essa boa notícia com os outros é algo que nos traz alegria, não é? E a gente, como cristão, tem vergonha de falar de Jesus, e às vezes a gente até fala, puxa vida, eu vou passar vergonha aqui, falar que eu sou cristão. Deveria ser motivo de alegria, não de vergonha. Sua mensagem tinha algo a dizer. O Salvador chegou, a salvação chegou. Claro que a resposta, às vezes, não é o que a gente espera, mas Ana e os pastores estavam tão alegres com a sua própria experiência que eles queriam contar aos outros. Contar aos outros. Maria também teve a alegria naquele dia, naquele primeiro Natal, a alegria de refletir. Lucas capítulo 2, 19, no finalzinho ali, Maria, porém, guardava todas essas coisas, e sobre elas refletia em seu coração. Porque os pastores chegaram e disseram, os anjos nos anunciaram, e ela, diz o versículo 19, Maria, porém, guardava todas essas coisas, e sobre elas refletia em seu coração. Você reflete sobre suas alegrias? Essa semana eu tive uma experiência que há muitos anos eu não tive. Pode parecer bobo, né? Mas nós fomos ao supermercado essa semana e geralmente eu pago as compras. Mas essa semana quem pagou foi minha esposa. Que experiência boa. Mas enquanto ela pagava as contas, sabe o que eu fiz? Eu fiquei olhando para minha mulher. Fiquei olhando para ela. E sabe, a minha mulher traz alegria para mim. Quanto tempo eu não fazia mais isso? De só olhar para alguém que me traz alegria. E comecei a refletir sobre minhas alegrias, sobre coisas que me trazem alegria, sobre bondades que me foram demonstradas em algum momento da minha vida que eu havia esquecido, sobre pessoas ou amizades que me trazem alegria. Deixei de pensar sobre essas coisas. Você reflete sobre suas alegrias? Você guarda elas no seu coração, aquilo que te traz alegria, e reflete sobre elas? Você reflete a alegria que os seus filhos lhe dão ou lhe deram? Pensa um pouco. O meu filho, ele toca o terror, sabe? Vocês conhecem ele. Ele tem uma energia que, olha, eu vou reclamar com Deus um dia sobre isso. Mas ao mesmo tempo, ele me traz tanta alegria. Ontem à noite, eu fui dormir mais ou menos umas 2 horas da manhã, e entrei no quarto dele, liguei para a gente sempre dar uma olhada nele, por causa dos mosquitos, e a gente vai lá caçar os mosquitos, né? E eu saí do quarto com uma alegria tão grande, quando vi aquele garoto deitado lá. Ele me traz alegria. E eu preciso refletir sobre as alegrias. Você reflete sobre as alegrias dos teus anos no teu casamento? Do teu tempo junto com o teu cônjuge? Você reflete sobre isso? Você guarda essas alegrias no seu coração e no momento de dificuldade você pensa sobre elas? Uma vez eu contei isso para a Raquel, ela me achou louco. Quando eu conheci Raquel, eu imaginei ela, eu imaginei, porque ela sempre foi magra assim,
Mas eu imaginei elas justamente o oposto, entende? Totalmente o oposto do que ela era, para tentar... E eu pensei, não, mas mesmo assim eu gostaria de casar com ela. Ela falou, você é maluco, né? Depois ela falou assim, pô, como é que você faz um negócio desse? Fica pensando... Mas sabe quando você pensa como uma pessoa chata, uma pessoa ranzinza e tudo mais, porque ela era um amor de pessoa. Depois eu conheci que de fato ela é. Amor de pessoa. Mas, gente, refletir sobre os anos de casamento, sobre os filhos, a alegria que eles nos deram ou nos dão, sobre simplesmente olhar para alguém que faz você se sentir bem de ver. E há muito eu não fazia isso. É importante refletir sobre o que traz alegria para o teu coração. Você já descobriu a alegria de refletir no sentido espiritual também? Se a gente olha para um cônjuge e ele nos traz alegria, isso nos faz bem, sobre os nossos filhos que nos trazem alegria, isso nos faz bem, quanto mais será refletir sobre a história do Natal e o que ele significa, trará alegria para o nosso ser, para o nosso coração. Em último lugar, os sábios tiveram a alegria da alternativa. Mateus capítulo 2, esse é um outro livro, Mateus capítulo 2, versículo 1 e 12, conta a história dos sábios do Oriente que vieram visitar Jesus. E eles passaram por Herodes e disseram, olha, nós vimos a estrela que anunciava a vinda desse menino, e viemos aqui com presentes para adorá-lo. E Herodes, com ciúme, disse, no seu coração ele disse, cara, eu vou encontrar esse menino e vou matá-lo, mas ele não contou isso para os sábios, ele disse, quando vocês o encontrarem, me avisem, que eu também quero ir adorá-lo, mas na verdade ele queria matá-lo. E os sábios tiveram a alternativa de ou ir e contar a Herodes, ou ir para um outro caminho, e eles optaram pela segunda opção, e foram por um outro caminho. Eles tiveram a alegria da opção, ou da alternativa. Nós temos a alegria da alternativa também, de escolha, de escolher, continuar na miséria da vida que às vezes a gente vive, ou sair dela. Nós temos a alegria da escolha, da alternativa. Ninguém nos obriga a escolher nada, nós não somos obrigados a seguir nada, nós não somos obrigados a ouvir nada que nós não queiramos, mas nós temos a alegria da alternativa, da escolha. Você tem, Deus deu para você, você pode escolher, ninguém pode fazer isso por você. Esses homens trouxeram presentes, e esses presentes eram para demonstrar o apreço ao nascimento do rei dos judeus, e eles trouxeram 4 presentes, sabia? Que eles trouxeram 4 presentes, quais são? Ouro, incenso, mirra, cadê o 4? Eles trouxeram ouro, incenso e mirra, mas trouxeram o presente da adoração. Mateus 2,11 diz que eles se prostraram e adoraram. E a prostração e a adoração é o maior presente, muito mais do que ouro, incenso e mirra. A adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, foi o melhor presente que eles trouxeram naquele dia. Você nunca poderia retribuir totalmente o que Jesus fez por você. Você não pode retribuir com o seu dinheiro, você não pode retribuir com os seus dons, você não pode retribuir com coisa alguma que você tenha, mas você pode sim vir com alegria e adorá-lo. Isso você pode fazer. Eu posso ter tanto dinheiro que eu posso entregar isso. Bill Gates dá milhões para fazer com que a consciência dele se sinta um pouco mais tranquila. Mas sabe do que vale você doar milhões, se o teu coração não tiver a simples alegria de vir e adorar o Senhor? Para Deus não vale nada. Não vale nada. Alegremente ajudar alguém em necessidade, em nome do Senhor, é uma forma de adorar o Senhor. Alegremente vir aqui se envolver com um bazar para criar uma oportunidade de alguém que não tem acesso a coisas, é ajudar alguém em nome do Senhor, é adorar o Senhor. Continuar a apoiar com alegria os ministérios da igreja é uma forma de adorar o Senhor.
E Natal é uma época de alegria. Personagens da Bíblia tiveram alegria. Personagens agora aqui no Brasil, Rio de Janeiro, Recreio, aqui da Ser Livre, podem ter alegria. Podem ter. Os anjos tiveram a alegria de revelar. Os pastores, a alegria de receber. Ana e os pastores também, a alegria de anunciar. Maria, a alegria de refletir sobre as coisas. E os sábios, a alegria das alternativas, ou da alternativa. Qual é a sua alegria para esse final de ano? O que você pretende? Isso é um desafio para cada um de nós, para mim, para você, para todos nós, refletir, de receber com alegria esse anúncio da boa nova do Evangelho que nós temos aqui a nosso alcance, de receber isso como uma alegria. A nossa vida não tem que ser medíocre. Não foi essa a vida que Jesus veio nos trazer, pelo contrário, João diz que Jesus veio trazer uma vida abundante, não medíocre, uma vida na média. Está tudo bem assim, coisa que não há crescimento espiritual na vida. Não foi a vida que Jesus trouxe para você, não foi para isso que Ele morreu na cruz, uma vida medíocre que não vale a pena ser vivida. Quando nós chegarmos no final da nossa vida terrena aqui, o que é que você deixou? Que herança você vai deixar para os teus filhos, para as pessoas que te cercam? Que herança? Na época de faculdade, o nosso professor de psicologia, ele disse, numa noite, o que você gostaria que fosse escrito em tua homenagem na hora que você tivesse morto? Digamos que você morra, o que você gostaria que escrevessem a teu respeito? Todo mundo diz, eu gostaria que escrevessem, puxa, foi um homem bom, ou foi influente. E aí teve um que sempre foi muito em silêncio, sempre estava quieto na sala, e ele disse, eu gostaria que quando alguém, aliás não era para escrever, era para dizer, né, na hora do enterro, no funeral, era para dizer o que você gostaria que dissessem a teu respeito no momento do funeral. E todo mundo disse, eu gostaria que dissessem foi um homem bom, foi um homem influente, coisa assim. Finalmente esse disse, sabe o que eu gostaria que eles dissessem no meu funeral? Olha lá, ele está se mexendo. Ele não gostaria de morrer. Agora, qual é a herança que nós vamos deixar depois que a nossa vida aqui na terra terminar? Reflita sobre isso, pondere no seu coração e reflita sobre isso. Que Deus nos ajude nessa manhã, nesse dia, nesse domingo. Para alguns, esse domingo vai ser um domingo extremamente feliz, ou Corinthians ou Vasco. Para outros, extremamente triste. Vamos ver o que vai dar. Mas o meu desejo para você nessa manhã, nesse dia, é que você reflita sobre as alegrias que o Senhor está disposto a dar a você. O Senhor está disposto a dar a você alegria, sem medida, depende de você. Você tem essa alternativa de receber ou não. Você tem. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por cada pessoa que nos visita aqui nesse dia, obrigado por Tua palavra, obrigado pela alegria do Natal, que nos lembra da Páscoa, do Teu sacrifício na cruz, que acabamos de celebrar aqui essa manhã com a ceia. Te agradecemos, Senhor, porque um dia o Senhor veio como um bebê normal, que chorava, sujava fraldas, mas nós agradecemos porque esse bebê não permaneceu um menino, cresceu e se tornou um homem que morreu naquela cruz, como um homem comum, mas a diferença é que era o próprio Deus encarnado. E nós agradecemos porque o Senhor fez esse plano acontecer em nossa vida, não só de nós, nossa vida própria aqui, mas da humanidade como um todo. Agradecemos pela influência ou pela entrada na história da nossa vida que o Senhor fez. Agradecemos pelo teu nascimento, agradecemos pela alegria que isso trouxe à humanidade, de nós termos, de uma vez por todas, o problema do pecado solucionado, e isso nos traz alegria. Então ajuda-nos, Senhor, nesse final de ano a refletir sobre as implicações que a Tua vinda a esse mundo tem em nossa vida, não somente em nossa, mas da humanidade como um todo. E eu peço nesse dia, Pai, em nome de Jesus, que possamos refletir sobre essas coisas, sobre coisas que nos trazem alegria, não somente físicas, mas espirituais também.
E eu peço que o Senhor nos desafie a uma vida contigo, que possamos ter o nosso coração mudado, a nossa vida e mente também transformadas. Peço nessa manhã que o Senhor nos dê um domingo na Tua presença, que Tua mão esteja sobre nós, que possamos usufruir e experimentar da Tua bênção, a grandiosidade do Teu ser e também do Teu amor. E eu peço nessa manhã, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Amém.